Olá, chicos e chicas, ¿qué tal? ¿Todo bien? Sean bienvenidos a más una clase de español. Yo soy Daniel. Vamos a estudiar. En la clase de hoy nosotros vamos a hablar acerca de los fenómenos lingüísticos, el tuteo, el voceo y eísmo. ¿Y usted, estudiante, sabe decir o que es? Muy bien, vamos a empezar. Então, pessoal, hoje vamos falar dos fenômenos linguísticos. Eu perguntei a vocês se vocês sabem o que são os fenômenos linguísticos e se conhecem alguns exemplos, né? Na aula de hoje nós vamos trabalhar 3 exemplos típicos de fenômenos linguísticos, que são o eísmo, tuteu e voceu, tá bom? Ah, professor, existem outros fenômenos linguísticos? Sim. Um dos mais conhecidos é o hibridismo. O que é o hibridismo? É uma língua que fica contida dentro da outra. E um exemplo clássico disso é o portunhol, por exemplo. É o portunhol que ocorre geralmente nas regiões de fronteira. Então, muitas das vezes, nós costumamos rotular o portunhol como um espanhol errado. E isso não é apropriadamente o mais adequado a dizer, tá bom? Quando nos referimos ao portunhol. Porque o portunhol não é um espanhol errado ou um português errado, tá bom? É uma maneira típica de se falar a partir ali de uma região de fronteiriça. Por quê? Porque quando se tem o contato contínuo com uma outra língua, diferente daquela materna, há uma tendência ali de que você adquirir novas palavras, um novo vocabulário, e você começar a mesclar, né? Você utiliza o conhecimento prévio da sua língua materna com o conhecimento novo do espanhol. Então, uma hora ou outra, quando você está aprendendo a utilizar essa língua, você está usando um pouco do português. É por isso que fala que é portunhol. E na região de fronteira, isso se intensifica porque os dois países têm trocas ali comerciais, culturais e tudo mais, e eles começam a dialogar, e aí acaba que acarretando esse fenômeno. Um dos exemplos, por exemplo. Mas o tuteu, voceu e eísmo são fenômenos típicos de alguns países latino-americanos, e vamos entender aí algum deles, na verdade, né? São mais de um. Vamos lá, slide na tela. Aí temos um primeiro exemplo, né? Aqui, ó. Um interlocutor diz, né? Eres um imbecil. Uma discussão, né, pessoal? Aí aqui ele diz, não vuelva a tutear-me, nunca mais. Então, um destaque aqui para a palavra tutear-me. As charges têm essas características, né, de humor. Então, esse locutor aqui, né, ele utilizou um tuteu, pessoal. Vocês poderiam, assim, com base no conceito que está lançado na tela, e com um pouco do que eu falei aqui, conseguiriam conceituar, ou na verdade aí verificar onde está o uso desse tuteu? Então, pessoal, na verdade aqui o tuteu ele está implícito, né? Porque o que é o tuteu? É o uso do pronome tu, e aí claro que uma das primeiras aulas que a gente estuda, lá na primeira série, ou até mesmo no ensino fundamental, são os pronombres personales. Aí vocês lembram, né, lá, professor, lembra, a primeira pessoa é yo, a segunda pessoa é tu, né? A terceira pessoa é ele, é ella, e é usted. Isso no singular, no plural lá a primeira pessoa é nosotros, a segunda pessoa vosotros, e a terceira pessoa ellos, ellas e ustedes. Muito bem, são os pronombres personales, né? Aquelas palavras que acompanham o substantivo ou substituem o substantivo. E aí, pessoal, justamente o tuteu é esse uso aqui, ó, exacerbado. Ah, professor, mas o tu é um pronome personal, já é utilizado. Por que o uso dele acarreta num fenômeno chamado tuteu? Porque, na verdade, pessoal, o mais adequado, né? O mais adequado na língua espanhola, dentro de um contexto formal, é você utilizar essa daqui, ó, usted, tá bom? Para se referir à segunda pessoa, né? Você está falando, você é o locutor, é um interlocutor. O mais comum é que você, no formal, utilize usted, tá bom? E aí o tuteu
acarreta justamente nesse uso exacerbado do tu. Então, até dentro do contexto formal e informal, nos dois contextos, em várias situações, a pessoa acaba utilizando o tu no lugar do usted, tá bom? Isso nós podemos observar que não é um fenômeno típico somente de alguns países aí da América Latina, né? Como aqui destaca, por exemplo, a Colômbia, né? O Peru, que são países da América Latina. Até que no Brasil também nós utilizamos muito o tu, né? Para se referir à segunda pessoa. Até muitas das vezes temos que nos policiarmos em contextos formais, aí uma hora ou outra nós utilizamos o tu, né? Eu lembro assim, quando eu estava aprendendo os pronomes de tratamento, eu me referia à minha mãe como tu, aí eu apanhava sempre, né? Porque ela dizia, que falta de respeito, menino. Eu sou tua parceira não, sou tu não, sou senhora. Então, ali tem essa questão, né? De você se referir à segunda pessoa. Aqui no Brasil nós falamos você, mas na Espanha, no contexto formal, a gente utiliza o usted. E o tu, ele é usado de forma informal, mas quando isso acontece de maneira exacerbada, né, você acaba utilizando em vários contextos, aí chamamos o fenômeno de tuteu. Vamos lá, slide na tela, continuando. Então, tá aí o conceito, né, já falei, para dirigir-se informalmente a outra pessoa, quando isso ocorre em demasiado contexto, aí se denomina ele tuteu. Em alguns países, Colômbia, Peru, na América Latina, na Espanha, na Europa, e México, México na América do Norte. Agora vamos aqui para o nosso segundo fenômeno linguístico. E aí vocês saberiam me dizer qual é esse fenômeno linguístico, pessoal? Aqui temos um exemplo na charge, ó, do gaturro. Aí ele pergunta, gaturro, quem sos vos? E aí, pessoal, esse vos aqui, o uso desse vos, interessante, né? Porque quando nós trabalhamos aí, estamos destrinchando, a gramática, né? Nós aprendemos aí o uso, né, de alguns pronomes complementos, né, que são os pronomes complementos diretos, né? Aí nós temos aquele da primeira pessoa, que é o me, aí tem lá o da segunda, que é o te, tem um da pessoa, que é a terceira pessoa, que é o se, né? Aí tem o nos, vos, né? E o se também. Você lembra quando nós estamos estudando o verbo gustar lá no 9º ano, na primeira série do ensino médio? Aí o professor coloca aqui, né, o verbo gustar aqui no meio. Aí ele explica, né? Aí fala, a mim me gusta, a ti te gusta, né? A ele se gusta. A ele se gusta não, né, pessoal? Le gusta ou se, tá? Tem essas duas opções aqui. E aí o que acontece, pessoal? Esse vos aqui, ó, observe que ele é utilizado como pronome complemento lá na segunda pessoa do plural, né? Que equivale a vosotros, tá bom? Tem essa equivalência, ó. Então, a forma apocopada, né, a forma que substitui o vosotros é o vos, tá bom? O que acontece, pessoal? O que acontece é que na Argentina, eu destaco a Argentina, porque a Argentina é justamente o único país da América Latina, na verdade, o único país hispanohablante que ocorre esse fenômeno. Por isso que muitas das vezes, né, as pessoas viajam à Argentina e dizem, nossa, eu tive muita dificuldade para falar espanhol lá na Argentina, porque é um negócio de um bolso para lá, bolso para cá, né, e tem também o cheísmo. O cheísmo não está sendo trabalhado na aula de hoje, tá bom? Mas ele também é um fenômeno que ocorre na Argentina. Então é um che para lá, che para cá, e a pessoa fica meio perdida, né? Até mesmo as pessoas que sabem falar espanhol, elas têm essa dificuldade por conta desses fenômenos típicos que são locais, tá bom? Daquele contexto. Então, no lugar de a pessoa falar tu ou falar usted, o argentino ele se dirige a você falando vos, tá bom? Então, esse vos ele equivale ao tu, da segunda pessoa do singular. Então, por isso que aqui na charge, né? Na charge ele se dirige a gaturro, tá bom? Se dirige ao gaturro, chamando ele pela segunda pessoa do singular, que seria tu, normalmente em espanhol, mas ele utiliza o vos, por conta do boceio. Então, slide na tela, vamos conceituar aqui o que é o boceio.
Então, o uso de pronome vos, né? Pronome vos, que é um pronome complemento, tá? No lugar de tu, olha aí o que eu estava falando, né? Troca aí, ó, cambia. No lugar de tu para ele trato informal. Aí o exemplo típico aqui. Vos sos meu amigo. Isso quer dizer o quê? Tu, né? Tu eres meu amigo. Então observe que até o verbo aqui, ó, o verbo, ele utiliza dentro dessa mesma lógica. Né? O vos, sos. Então, no lugar de dizer tu eres meu amigo, como, ou então, né, usted es, tá bom? Contexto formal, usted es mi amigo, ou um contexto informal, tu eres mi amigo, mas dentro da Argentina, por causa do voceu, aí nós temos vos sos mi amigo, quer dizer a mesma coisa, tá bom? E aí, observe, né? Eu falei que o cheísmo lá é um fenômeno típico, só ocorre na Argentina. Aí nós temos aqui, né, no caso, o voceu, que ocorre ali quase não visível, tá, pessoal? No Uruguai e Paraguai coloca aqui, mas quase não se vê, porque o Paraguai ele utiliza mais o Guarani. O Guarani é uma língua oficial do Paraguai. E aí eles utilizam muito o Guarani, né? Quase não... Deixa eu melhorar isso aqui, ficou meio esquisito, né, pessoal? Vamos dar uma melhorada nisso aqui. Senão vocês não conseguem fazer as suas anotações, que é muito importante. Espero sempre que vocês façam as suas anotações, tá bom? O Guarani. E aí, né, juntamente com outros fenômenos, né, aí nós temos aqui, por exemplo, outro exemplo, ó, vos sois Ronaldinho el fenômeno. Né? Então, ele poderia dizer, tu eres Ronaldinho, ou usted es Ronaldinho, el fenômeno. Né? E aí, como aqui está dizendo o segundo, tá bom? Mostrando aqui a diferença entre um locutor que é provavelmente da Argentina e um interlocutor aí, uma segunda pessoa, na verdade, que não é da Argentina, é de outro contexto ali de fala hispano, tá bom? De fala hispânica. Agora vamos aqui para o nosso terceiro fenômeno da aula de hoje, que é o eísmo, tá bom? Eleísmo. Aí temos aqui toda uma situação. Aí nós temos aqui um plan, né? Um plan, um mapa, tá bom? Temos uma calha, temos algumas tendas, né? Uma tenda... Aí você lembra quando estávamos trabalhando localizações na cidade, né? Acho que vocês se acuerdam. Que aqui, né? Isso aqui, como é o nome disso aqui? Ah, professor, é uma oficina. Negativo, já sabemos que oficina é um heterossemântico, e oficina na língua espanhola quer dizer escritório, né? Isso aqui é um talher, né? Um talher. Talher, que é a tradução de oficina, que serve, né? O talher é donde arregla los coches, las motos, ou seja, arreglar é consertar, né? Então aqui também temos uma tenda de fruta, aqui ó, na tenda de frutas. Aqui também temos uma cafeteria, temos uma calle, temos uma estação de autobuses, né? Algumas coisas aí, ó. Aí observe aqui o destaque para a palavra calle. Donde está la calle em Rondon? O comum, pessoal, o mais utilizado na língua espanhola é calle, tá bom? Calle. Calle em espanhol é rua. Mas, professor, por que utilizou a escrita calle? Ele substituiu o dígrafo, né? Lhe, o dígrafo lhe, por la letra Y, ou Y, como chamava-se antigamente essa letra, tá bom? É por conta justamente, pessoal, do eísmo. Então, em que consiste o eísmo? Consiste em eu substituir o dígrafo lhe pela letra I ou Y, né? Muito comum aí em países que sofrem esse fenômeno. Exemplo, polho, que é bem conhecido, todo mundo conhece polho, a tradução da palavra frango, né? Aí dentro do eísmo aqui, por exemplo, ó, utilizo pollo, né? Pollo com Y. Deixa eu melhorar essa I aqui também. Às vezes minha letra I fica meio bagunçada aqui.
Isso. Pronto. Aí, tô aqui, ó. Então é isso, pessoal. Olha aqui também, ó. Substitui aí lá o dígrafo lhe por lá y, o ie, tá bom? Então todas as palavras que tem esse dígrafo lhe, é comum em países que tem esse fenômeno do eísmo, você substituir por la letra ie, como calha, como polho, né? Aí tem outras palavras aqui, ó, lhama, que é um animal, né? Substitui o dígrafo por la letra ie, fica llama, tá bom? Então esse eísmo aí, ele ocorre em alguns países, ó, Argentina. A Argentina ocorre mais de um fenômeno, ocorre vários fenômenos. Por isso que é ruim entender assim um pouco do espanhol que é falado na Argentina, porque ele tem muitos fenômenos linguísticos, muitas expressões regionais, locais, tá bom? E aí dá uma complicada um pouco ali na sua compreensão. Aí você vai ter que lembrar dessa aula aqui do professor quando estiver na Argentina. Eísmo, boceu, tuteu, cheísmo, tá bom? Que outro exemplo aqui é a palavra lluvia, né? Você disse chuvia, parecido com o nosso de chuva, né? Chuvia, lluvia. E aí uma diferença entre boceu e tuteu, né? Bos, para se referir à segunda pessoa, e o tuteu, tu, né? Bem simples. Agora vamos aqui para a nossa atividade prática. Vamos lá abrir o link externo. Link externo. Prontinho, carregou. Vamos expandir aqui, ver se dá certo, né? E vamos começar. Pronto. Aí nós temos que arrastar, pessoal, aqui, ó, tá aqui os verbos, tá bom? E aí nós temos, de acordo com os fenômenos, né, o tuteu, ó, observe o tuteu e o boceu, ó. Né? Então, eu uso de tuteu e de boceu, vamos arrastar ele para o local correspondente. Aí o verbo bibi, né? O verbo bibi, tem que ser o único verbo bibi aqui é esse aqui, né, pessoal? Aqui eu fiz a questão fácil, não coloquei nem outros modos de verbo viver, né? Só para você entender aqui mesmo, para facilitar, né, a vida de vocês, ó. Então aqui fica bibis, né? Bibis, né? E aí o verbo bibis em Buenos Aires, né? Verbo viver. Aí aqui, ó, temos o verbo ser. O verbo ser. O verbo ser. Aí temos o sos, né? E aí disse, a ser, querer, a ser. Então, o sos, aqui é o verbo ser, é único. Então, observe, ó. Ele está conjugado na segunda pessoa, né? Sos, tu. Sos uma chica muito inteligente. Enquanto que o mais adequado, né? No caso do verbo ser aí no formal, seria o ex, né? Ex uma chica muito inteligente. Aí temos o verbo querer, no uso de vos. Então, queres ir ao cine comigo? Né? Queres ir ao cine comigo? Mais correto, né, seria quieres. Né? Mas dentro do uso do vos, observe que fica bem assim, bem estranho, né, a escrita. Porque quando vocês estão aprendendo espanhol, né, é comum utilizar aqui o quieres, né? E não dessa maneira por vos aí, porque no caso é substituindo, né, pessoal? Pela segunda pessoa, né, do verbo querer, né? Aí temos o verbo ser, né, de novo. Aí eres vos, né? Aí temos ó, o verbo ser, né? Fica aqui, ó, eres vos. Né? O verbo ser, eres vos. Né? Aí temos o verbo a ser. Né? Aí o verbo a ser, que fica haces, né? Já que é a segunda pessoa. Segunda pessoa do verbo a ser, tu haces. Tá bom? O tu é bem tranquilo, né, pessoal? Porque mantém a mesma lógica dos verbos que são conjugados na segunda pessoa do pronome pessoal. Agora, o ruim é esse vos, porque você tem que aplicar a regra da segunda pessoa, sendo que ele está acompanhando aqui uma pessoa totalmente diferente, que seria a segunda forma do plural. É aqui que dá uma complicada.
mais comum, né? Aqui, ó. Dices tu la verdade, né? Que é o verbo decir. E aí o verbo hacer né? Aqui, aí estão todos preenchidos. Aí a segunda aqui é o verbo decir, né? Aí o verbo decir, se você procurar o verbo decir vos la verdade, né? Porque se fosse isso aqui na segunda pessoa da regra gramatical da língua espanhola mesmo, a tradicional, pessoal, aqui seria decis, né? Teria um S. Mas observe que muda totalmente aqui, né? No espanhol da Argentina, tá bom? Aí aqui, tu, muchos los fines de semana, verbo salir, né? Então, salir, no caso, salir, né? E aí tem dois, né? Sales tu e salis. Aí no caso do tu, é o sales, porque o tu é mais comum na língua espanhola, né? E esse outro salis aqui é do verbo sair, só que no bolso, né? A gente já pode até arrastar ele para cá, porque ele tem esse final mais complicado, tá bom? Aí, ó, o verbo vivir, né? Vivís. Vivís vos em Buenos Aires? Você vive em Buenos Aires? Aí, que tu ser aquele que tu queira ser, ou seja, tu pode ser aquilo, ou será aquilo que você quer ser. Verbo poder, né? No verbo poder, o tu é mais fácil, ó, tu puedes. Tu puedes ser aquilo que tu queira ser. E o mesmo verbo querer, agora no vos, aí complica. Queres tu ir al cine comigo? Queres? Verbo querer. E verbo poder também, aí mais difícil. Podes vos, ou seja, podeis tu, né, ser aquilo que você quer ser, ó. Você, o tu, né, tu quer ser. Então fica desse jeito. Vamos retornar aqui para a nossa tela principal, pessoal, para a gente fazer uma retomada aqui aí da nossa, foi trabalhar na nossa aula de hoje. Trabalhamos aí com os fenômenos linguísticos, mais especificamente o tuteu, bosseu e eísmo. Conceituamos toteu, que é o uso do pronome tu para você se dirigir de forma informal a outra pessoa, de forma exagerada, né? Definimos o conceito de bosseu, que é o uso do pronome, ou aquele pronome complemento, que substitui o nome, né, do pronome vos no lugar de tu, para o tratamento informal. E o eísmo, justamente, que é a retirada, né, do dígrafo lhe e substituição pela letra i ou y. Esses foram os nossos conteúdos, aqui nossas referências, pessoal. Chegamos ao final de mais uma aula. Sempre fica aqui conosco na plataforma, faça os exercícios, né? E continue estudando. Adiós!